de Jair Bolsonaro, Uhum. de usar pressão econômica internacional. Sim. E não uma pressão qualquer, né? Pressão contra as próprias instituições brasileiras. É disso que se trata. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é tentar entender melhor a natureza, a gravidade dessas acusações, com base no que a fonte nos diz. A alegação principal, para quem está chegando agora, Bolsonaro teria tentado envolver os Estados Unidos Isso. para impor sanções econômicas ao Brasil. Parece complexo, né? Bastante. Então vamos lá. Que tipo de manobra exatamente o Dino descreveu e por que ele usou palavras assim tão fortes para classificá-la? Bem, a fonte que a gente tem aqui destaca alguns pontos-chave da fala do Dino. Certo. Primeiro, essa alegação bem direta. Bolsonaro teria buscado ajuda dos Estados Unidos. Ponto. Ok. Segundo, o objetivo disso: conseguir que fossem aplicadas sanções econômicas contra o Brasil. E terceiro, a intenção por trás disso tudo: pressionar o Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso durante aquelas investigações sobre a chamada articulação golpista. Aquela relacionada a possíveis planos para contestar eleições, minar a transição. Exato. E aí entra um ponto bem interessante, que é como o Dino caracteriza essa suposta ação. Ele não trata como uma pressão política normal, digamos assim. Não. Como ele descreve, então? O texto diz que ele usou termos como coerção institucional inédita e grave. Quer dizer, na visão dele, seria algo nunca antes visto e muito sério para forçar uma instituição a agir contra o seu papel. Coerção institucional inédita e grave. Uau, isso já é bastante forte. Mas parece que ele foi além, né? Teve uma analogia. Sim, sim. Ele usou uma comparação, olha, que chama bastante atenção, que a fonte descreve como um sequestro da economia nacional. Sequestro da economia. Pois é, a ideia implícita aí, pelo que dá para entender, é que a economia do país, as empresas, os empregos, tudo isso viraria uma espécie de refém, sabe? Uma moeda de troca. Entendi. Uma moeda de troca. E qual seria o resgate exigido nesse sequestro, segundo a acusação que o Dino faz? O que se queria em troca? O objetivo final, segundo essa descrição, seria forçar o STF a recuar. Abandonar o que o Dino vê como funções constitucionais do tribunal. Ah, então o objetivo era o arquivamento daquele processo da articulação golpista. Exatamente. Então, a acusação central que o Dino parece fazer não é só sobre pressão política, sabe? É sobre uma suposta disposição de usar a economia inteira do país como uma ferramenta. Contra outro poder. Contra o judiciário. Isso. Contra outro poder do Estado. E como essa acusação, essa postura se encaixa no perfil mais amplo do Dino, de acordo com a fonte que a gente está analisando? Olha, o texto descreve ele como alguém que age com firmeza e lucidez jurídica. Palavras da fonte. E ressalta o compromisso dele com a independência do judiciário, que é fundamental, né? E também destaca a defesa da soberania brasileira contra o que ele enxergaria como pressões indevidas, tanto internas quanto externas. Então a acusação vem nesse contexto. Sim, nesse contexto de defesa das instituições e da autonomia do país, segundo a perspectiva apresentada. Certo. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem é a descrição de uma alegação, olha, extremamente séria. A de que se teria tentado usar não só a influência externa, mas o próprio bem-estar econômico do país. O próprio motor da economia. Para supostamente manipular o sistema judicial. É uma dinâmica que mexe com pontos muito sensíveis, né? Política, relações internacionais, a própria saúde da democracia. Exatamente. A gravidade que o Dino atribui a isso, sempre de acordo com o que lemos, está justamente aí, no potencial dano à independência das instituições e à soberania nacional. Faz sentido. A simples ideia, né, de usar a economia como uma alavanca para influenciar decisões da justiça, isso levanta questões muito profundas sobre separação de poderes, sobre a autonomia do Brasil para cuidar dos seus assuntos. Isso realmente nos deixa pensando. Sem dúvida. E leva a uma reflexão que vai até além desse caso específico, embora comece nele. Que tipo de debate ou que mecanismos a gente precisa ter quando se discute essa linha, que às vezes é tão tênue, entre a diplomacia normal, as relações internacionais que são legítimas. E aquilo que pode ser visto como interferência externa. Exato. Interferência externa inaceitável nos processos internos judiciais ou institucionais de um país soberano. Onde que a gente traça essa linha? E quem tem o poder de definir isso?
Fica aí a reflexão. Então, segundo a alegação que está sendo reportada, o objetivo era interferir diretamente em inquéritos do STF. Mais especificamente, aqueles que investigam a tentativa de golpe. Entendi. A nossa base para essa conversa é um material, um texto chamado Pressão Econômica, o Plano Bolsonaro e Eway contra o STF. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar, assim, desempacotar essa acusação, né? Entender o que ela realmente significa, com base nesse material. Certo. Vamos lá. Bom, então o ponto principal que o Dino levanta é essa suposta conversa, essa articulação entre o Bolsonaro e gente lá dos Estados Unidos, né? A ideia seria usar, tipo, o poder econômico como uma arma mesmo. Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui na descrição que o Dino faz é como ele chama isso, uma nova modalidade de pressão. A fonte explica que, na visão do ministro, o plano era basicamente transformar a economia brasileira em refém. Refém. Caramba. Uma tática, assim, que buscaria criar um problemão econômico, né, para tentar forçar uma mudança de rumo lá no judiciário, bem direto. E essa fonte, ela dá alguma ideia de como isso funcionaria? Tipo, que tipo de sanção, que setores seriam afetados por essa pressão toda? Olha, o material não chega a detalhar quais sanções seriam, sabe? Mas foca muito na intenção que o Dino descreveu. O objetivo claro que ele aponta seria pressionar o STF. Pressionar a ponto de fazer o Supremo encerrar investigações bem específicas. Aquelas da tentativa de golpe, né? Exatamente, essas mesmas. E o Dino também ele ressalta bastante as consequências que isso poderia trazer, né? Um risco muito real para as empresas aqui do Brasil e, claro, para os empregos no país. Quer dizer, então, a acusação é que se usaria uma ameaça econômica vinda de fora, que ia afetar a vida de muita gente aqui dentro para negociar, para barganhar numa questão interna do judiciário. É uma alegação com implicações bem sérias mesmo, como a fonte descreve, sem dúvida nenhuma. E colocando isso num contexto maior, a fonte apresenta essa alegação como uma tentativa de usar a influência internacional, sabe? E ferramentas de pressão econômica que normalmente a gente vê entre países em conflito, né? Para interferir diretamente nos assuntos judiciais soberanos aqui do Brasil. A descrição do Dino, pelo menos como está na fonte, aponta para uma estratégia que tentaria minar a independência do judiciário. Como? Através de um constrangimento econômico planejado. É quase como importar uma crise para resolver uma briga de poder interna, entende? Entendi. Fica bem claro o desenho da acusação. Então, assim, para a gente resumir nossa conversa, com base na fonte que a gente analisou, temos essa acusação do Flávio Dino sobre um suposto plano, né? Um plano para usar sanções econômicas internacionais como ferramenta. Uma ferramenta de pressão política direta sobre o STF. Exato. Isso em relação a investigações muito, muito sensíveis. A essência do que o Dino descreve é essa tentativa de transformar o bem-estar econômico do país inteiro numa moeda de troca contra o sistema de justiça. Pois é, e essa descrição que vem do Dino e está reportada na fonte nos leva a pensar numa coisa importante, né? Se a gente considerar só o cenário que ele está alegando. Certo. Se esse tipo de mecanismo usar a pressão econômica externa para influenciar ou até barrar investigações judiciais soberanas se mostrasse de alguma forma viável, que tipo de precedente isso abriria, né? A questão que fica no ar, segundo essa narrativa da fonte, é sobre a vulnerabilidade das nossas instituições a esse tipo específico de coação externa, que seria articulada internamente. É algo para se pensar.